Então vamos lá. Ferramentas de controle. A terceira das ferramentas de controle, ou ferramentas básicas da qualidade, né? Que é o gráfico de Pareto. Então vamos lá. O que é o gráfico de Pareto? Conta um pouco o histórico, né, de quem criou essa ferramenta, que foi o italiano Vilfredo Pareto. Então, em 1847, quer dizer, há 173 anos atrás, né, 174 anos atrás, para ser mais preciso, né, esse cientista italiano, né, esse cientista italiano, ele criou essa ferramenta a partir de um estudo sobre a distribuição de renda no seu país, na Itália, né? Então ele começou a estudar no seu país como que era realizada a distribuição de renda, ou seja, seja bem-vindo, Leonardo. Como que a riqueza do país era distribuída pela população, né? E aqui o texto diz que por meio desse estudo ele percebeu que a distribuição de riquezas não se dava de maneira igual, equitativa, né? Ou seja, ao contrário, no seu estudo ele identificou que 80% de toda a riqueza do país estavam concentradas nas mãos de uma pequena parcela da população, 20% apenas. Ou seja, uma pequena casta, uma casta da população, ou uma casta da sociedade italiana, tinha a maior riqueza, tinha a maior concentração de riqueza, né? Então, quer dizer, cerca de 80% de toda a riqueza do país estava concentrado em 20% da população, né? Gente, isso lá na Itália há 174 anos atrás, né? É claro que com o avanço do capitalismo, né, se a gente for fazer esse estudo hoje, a gente vai verificar que grande parte da 80, 90, sei lá, 95% da riqueza de uma nação não está na mão de 20% da população. Está na mão de uma casta privilegiada, 0,1%, 1%, sei lá, né? Mas não cabe essa discussão aqui, né? O importante é a origem do estudo, né? Então, o que Pareto fez? Ele estudou a distribuição de riquezas no país e chegou à conclusão que 80% de toda a riqueza estava na mão de cerca de 20% da população, tá bom? Por isso que algumas literaturas, ao tratarem do diagrama de Pareto, eles se referem ao diagrama 80-20. Olha que interessante. 80-20 por quê? Porque o conceito de Pareto está calcado, aí, está alicerçado nessa relação de 80-20. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais para frente, tá? Essa distribuição inadequada foi expresso num gráfico. Então, ele representou isso graficamente, né? E esse gráfico leva o seu nome. Então, por isso que a ferramenta chama-se gráfico de Pareto, porque esse gráfico, nós vamos ver na aula de hoje, esse gráfico, ele apresenta exatamente essa ideia de distribuição 80-20, tá? E viria a se transformar em uma das mais conhecidas ferramentas da qualidade. Sem dúvida, né? O gráfico de Pareto é uma das mais conhecidas e uma das mais importantes ferramentas da qualidade. Tá? E aí o conceito aqui ainda fala um pouquinho mais. O conceito aqui fala o seguinte, né? Deixa eu autorizar a entrada de mais um colega aqui. O pessoal vai chegando e a gente tem que parar para autorizar o acesso aqui. Perfeito. Então vamos lá. Por ser utilizado para classificar causas que atuam
em um processo com maior ou menor intensidade, ou ainda com diferentes níveis de importância. Então o que acontece? O gráfico de Pareto ele pode ser utilizado para ele classificar essas causas que atuam em um processo com maior ou menor intensidade, ou ainda com níveis diferentes de importância. Gente, isso é muito importante, por quê? Porque se a gente for perceber, o gráfico de Pareto, ele não é só um conceito que a gente utiliza na indústria, nos processos, né? Ele é um conceito que, se a gente for perceber, ele é utilizado para a vida, né? Então, vamos caminhar um pouco com a ideia. O que ele diz aqui? Assim, por analogia, pode-se mostrar, por exemplo, que os principais defeitos e problemas nas operações do processo produtivo podem ser derivados de um pequeno número de causas. Gente, é exatamente isso. E nós falamos isso na aula passada. Não sei se vocês se recordam. Na aula passada, o que nós falamos na aula passada? Na aula passada nós vimos a seguinte situação. Nós tínhamos lá um veículo que foi comprado numa concessionária, né? E aí muitos consumidores voltaram na concessionária para reclamar de alguns defeitos que apresentava no veículo. E aí nós identificamos que a maioria dos defeitos, ou a grande parte dos defeitos, estavam concentrados em 2, 3 ou 4. Né? Aí nós vimos... Pedro, feche seu microfone, por gentileza, para não vazar o som. E nós vimos também, na aula passada, que quando a gente tem um problema de processo, numa linha, por exemplo, quando a gente começa a levantar esses problemas, nós vamos ver, por meio de um brainstorming, de repente, né, nós vamos ver que o número de problemas pode ser, ou as possíveis causas, né, podem ser muitas, mas ao avaliar com detalhe, a gente vai perceber que grande parte dos problemas que ocorrem é ocasionado, ou grande parte da ocorrência desses problemas é ocasionado por um grupo pequeno de causas. Né? Então, vejam que a estratégia e o conceito de Pareto tem tudo a ver com os nossos processos. Né? Então, enquanto Pareto dizia 80% da riqueza de uma nação, de um país, está concentrado em apenas 20% das pessoas. Nós podemos dizer também o seguinte: grande parte das ocorrências de problemas em um processo produtivo são ocasionados por uma pequena parcela de possíveis causas. Então, por isso que o que diz aqui embaixo, né, olha, embaixo da projeção, o modelo Pareto foi traduzido para a área da qualidade sob a forma alguns elementos vitais, muitos apenas triviais. Então, o que Juran quis dizer com isso? Que são muitas possíveis causas triviais na análise de um problema. E são apenas alguns elementos vitais. Tá? Então, gente, a ideia de Pareto de que embora muitas possíveis causas, mas são poucas que efetivamente causam o problema, não é só aplicado em processos, não é só aplicado na indústria. Vamos transportar isso para a vida pessoal? Então, por exemplo, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, né, já grandes. Né? Eu tenho uma moça de 23, uma outra moça de 17 e o caçula, um garotão de 15. Né? Eu vou pegar o garoto de 15. Os problemas que eu tenho com o garoto de 15 em casa são aqueles triviais, né? Moleque não forra a cama, moleque quer ficar o tempo todo no videogame, o moleque não tem uma disciplina de estudo, né? O moleque entra dentro de casa com um sapato sujo, né? Então, quer dizer, se a gente for elencar
As possíveis causas que um problema que pode gerar uma discussão ou eu chamá-lo a atenção são muitas possíveis causas. Mas aquelas que efetivamente me motivam a chamar a atenção dele são 3, 4, 5, 6. Então perceba, quem é casado, né, infelizmente no casamento a gente tem discussões, a gente tem situações que precisam ser contornadas, brigas, faz parte do processo, né? Agora, se você analisar quem é casado, né, será que as discussões e as motivações das brigas não são causadas por poucas razões? Então é a sogra, né? Sempre a mãe dela, né? Nunca a nossa mãe, né? É a sogra, né? É o desentendimento, por exemplo, na educação dos filhos, né? É a preocupação com conta que está vencendo, é porque a mulher quer que você vá no supermercado junto com ela e você não vai, né? Então quer dizer, claro que eu estou ilustrando, né? Para tornar a coisa mais fácil de ser compreendida, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o conceito de Pareto, ele atravessa aí, né, séculos, né, e ele não é somente aplicável para a área industrial, ele também é aplicável para a vida, tá bom? Mas no nosso caso aqui, o que interessa são os processos industriais. Então é isso que Pareto fala mesmo, né, olha só, alguns elementos vitais, muitos apenas triviais, tá bom? Então, se a gente puder fixar essa frase de Juran, né? Alguns elementos vitais, muitos apenas triviais. Quer dizer, tem muitas possíveis causas, mas apenas algumas delas são importantes para o processo, tá bom? E aí, gente, aqui tem uma tela muito interessante que mostra em que processos, em que condição, em que situação a gente pode aplicar o conceito de Pareto. Então, olhem só. Alguns consumidores concentram a maior parte da demanda. Se eu sou uma empresa que fabrico, por exemplo, fabrico descartáveis para festa. Pratinho, colherinha, garfinho, né, canudo acho que nem pode mais, né, porque é de plástico, né? Bom, enfim, eu fabrico produtos descartáveis para festa, né? Então, inclusive, tem uma empresa chamada Pra Festa, que é uma empresa que fabrica artigos para festa, né? Essa empresa, se não mudou ainda, tá lá em Mairiporã, né? Aqui próximo da Zona Norte de São Paulo, né? Bom, então eu fabrico descartáveis. Então eu vou levantar em todos os meus clientes quem são os clientes que mais demandam produtos meus, que compram mais, ok? E aí eu posso chegar à conclusão que 70%, 80% de todas as minhas vendas está na mão de 6, 7, 8, 9, 10 clientes. E a gente tem 500 clientes, por exemplo. Tá bom? Então quer dizer, olha o conceito. Muitos clientes triviais e apenas alguns clientes vitais. Então são esses que concentram a maior parte da demanda do meu produto. Algumas causas geram a maior parte dos defeitos. A gente falou sobre isso, né? Num processo, a gente tem muitas causas que podem gerar defeito, mas de repente a gente consegue localizar um grupo pequeno de causas que geram aí 80% desses defeitos. Alguns defeitos são responsáveis pela maioria das reclamações. Foi o caso lá do exemplo da aula passada, né? Do carro zero que os clientes voltam para reclamar. Alguns equipamentos determinam a maioria das quebras e paradas. Olha que interessante. Então, numa empresa, a gente tem lá um histórico de quebras e paradas de máquina. Aí a gente começa a analisar, fazer uma análise detalhada. Aí a gente vai perceber que apenas alguns equipamentos que quebram com maior frequência e são responsáveis pelo maior volume de quebras de equipamentos na empresa. Algumas operações envolvem a maior parte das falhas. De repente tem falhas no processo,
a gente levanta todas essas falhas e verifica que não está falhando tudo. A grande parte, o grande volume de falhas está localizado em algumas poucas operações. Alguns produtos determinam a maioria das receitas, né? Foi o caso lá da empresa de materiais descartáveis, tá bom? Então percebam, gente, que a frase de Juran, a partir do conceito de Pareto, ela é válida, né? Alguns elementos vitais, muitos apenas triviais. Tudo bem, gente? Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento? Ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Ok. Bom, se ninguém mais se manifesta, eu vou prosseguir. Bom, então prosseguindo. Trazendo agora o conceito de gráfico de Pareto para a gestão da qualidade, gestão de processos, é o que nos interessa, né? O gráfico de Pareto tem se mostrado uma ferramenta bastante importante na priorização de ações. Gente, olha que interessante, eu venho falando isso praticamente desde o nosso primeiro dia de aula. Olha só, eu não disse lá nos primeiros dias de aula que para resolver um determinado problema de processo, a gente tem que identificar as possíveis causas, e essa identificação pode ser utilizando, como nós estudamos, a ferramenta brainstorming, ok? Então quer dizer, para identificar um problema, nós precisamos, para entender um problema, nós precisamos inicialmente identificar as possíveis causas. Então isso pode ser feito por meio do brainstorming, ok? Bom, num segundo momento, nós precisamos verificar quais são essas possíveis causas. Por quê? Porque não dá para atacar todos os problemas, ou não dá para atacar todas as possíveis causas. Então, o gráfico de Pareto nos ajuda a isso, a compreender quais são aquelas possíveis causas com maior ocorrência, e a partir do ranking, né, a partir da hierarquização, ou seja, a gente colocar em ordem de importância, do maior para o menor, então a partir dessa classificação de importância, a gente começa a atuar naquelas possíveis causas mais impactantes. Então por isso que o gráfico de Pareto é uma ferramenta de excelência, importantíssima para a gente tratar problema de processo, né? Como diz aqui, né, ó, dessa forma é possível, dessa forma é possível resolver os problemas de modo eficiente, priorizando as causas que se mostram responsáveis pela maior parte das perdas. É isso aí, gente. Então é priorizar as causas que mostram, que representam, ó, conforme está aqui, ó, a maior parte das perdas, né? Então nós temos que atuar em cima do maior impacto. Por isso a relação 80-20 de Pareto. Então Pareto sugere que existem elementos críticos e a eles devem-se conferir prioridade de análise. Exatamente, né, gente? Se nós estamos analisando um problema de processo e a gente identifica uma série de possíveis causas, mas aí a gente começa a perceber que dentre essas possíveis causas tem meia dúzia de causas que se destacam, que tem um maior índice de ocorrência, é claro que tem que analisar essas causas, né? Então conferir prioridade de análise. Pode-se assim empregar um método gráfico, um modelo gráfico que classifica tais elementos em ordem de importância crescente ou decrescente. É isso aí. É isso que nós vamos fazer com o gráfico de Pareto. Classificar esses elementos em ordem crescente ou decrescente de importância. Aí ele fala algo aqui importante, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem o conhecimento. Ele diz aqui, ó, que o gráfico de Pareto ele também guarda uma relação com outro gráfico,
usado em engenharia de produção ou em gestão de processo, que é a curva ABC, tá bom? A gente vai até mais lá na frente eu vou falar dessa curva ABC, tá? Mas esse gráfico de Pareto tem muita relação com a curva ABC, né? Então mais para frente eu vou detalhar isso. A curva ABC na verdade é uma análise de estoque, né? A gente usa a curva ABC para analisar estoque, tá? Há mesmo quem diga que a curva ABC é uma aplicação do diagrama de Pareto para análise de material em estoque, né? Eu acho isso, inclusive. Eu acho que a curva ABC é uma aplicação do diagrama de Pareto mesmo, tá? Mas não vamos mexer com curva ABC agora não. Vamos entender primeiro o conceito de gráfico de Pareto, tá? Bom, gente, vamos entender como funciona então o gráfico de Pareto? Então olha só, aqui tem um exemplo, né? Qual que é o exemplo? É aquele exemplo lá, eu citei na aula anterior, não necessariamente esses mesmos problemas, mas eu citei na aula anterior essa problemática, né? De um novo modelo de carro sendo lançado, né? E aí os consumidores voltam para reclamar dos defeitos, né? Então é a mesma ideia, né? É o mesmo conceito, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: nós temos um carro novo que foi lançado no mercado, 200 consumidores, 200 clientes que compraram o carro retornaram à concessionária em até 15 dias após a compra. E desses 250 clientes, eles relataram alguns defeitos nesse carro. Então, desses 320 defeitos que foram relatados, os mais relevantes foram os seguintes, ó. Travamento indevido de uma das portas, ok? 105 relatos. Defeito em algum farol ou sinaleira, 56 relatos. Funcionamento irregular de um acessório do painel, 45 relatos. Barulhos inesperados nas rodas, 35 relatos. Defeitos nos limpadores de para-brisa, 20 relatos. Travamento de rodas, 20 relatos. Defeitos menores registrados, 15 relatos. Vamos somar? 105 mais 56, 161. 161 mais 45, me ajudem aí, 206. 206 mais 35, 241. 241 mais 20, 261. 261 mais 20, 281. 281 mais 15, 296. Se eu não errei, dá 296 relatos. Professor, mas não eram 320 relatos? Só que lembram-se que ele tá relatando aqui os mais relevantes, né? Então tem aí, são 320 defeitos relatados, mas aqui estão listados 296. Então tem 24 defeitos aí que são irrelevantes, né? Poderia estar numa categoria de outros, mas ele acabou não relacionando, tá bom? Bom, o que nós temos aqui, gente? Nós temos foi criada uma tabela, tudo bem? Então olha só, para a gente não trabalhar com esse defeito por extenso, que fica muito longo, né? Nós criamos a sigla, né? Ó, travamento indevido de uma das portas, é o TIR, né? TIR, 105 ocorrências, tá aqui, né? 105 relatos, tudo bem? E aí, o que a gente fez aqui, ó? Ele traz uma informação importante, que é o custo médio de correção. Então, quer dizer, para a concessionária fazer a correção desse defeito, travamento indevido de uma das portas, para cada um dos defeitos, né, vai custar R$36. É isso? Então, para corrigir cada um desses 105 defeitos, vai custar R$36.
defeitos em algum farol sinaleira, né, DFS. Então, para o DFS, que foram 56 ocorrências, custa R$ 25 para corrigir cada defeito. 25 unidades monetárias, né? Mas vamos dizer aqui que são reais. Gente, e assim sucessivamente, ó, foram encontradas 45 irregularidades de um acessório de painel, IAP, irregularidade de acessório de painel. Então, para consertar cada uma dessa irregularidade ou dessas ocorrências, custa-se R$ 11. Tudo bem? E aí, o que eu fiz aqui? Ó? A gente calculou aqui o que a gente chama de incidência de percentual de incidência. O que é o percentual de incidência? Eu pego a incidência, né, o número de ocorrência do defeito, e divido pelo total de defeitos e multiplico por 100. Aí dá a porcentagem. Então, o que é 35,5% aqui por cento? Eu pego 105 ocorrências que houveram, né, no travamento indevido de uma das portas, divido por 296 e encontro 35,5%. Faço isso em todos os outros defeitos, né? Então, ó, DFS, defeito em algum farol do sistema, 56 ocorrências. Então eu pego 56, divido por 296 e multiplico por 100, tá? Para ter o percentual. Tudo bem, gente? Então o que eu fiz aqui? Eu posso fazer isso na mão, ou posso mandar isso, quem manja de Excel, pode mandar para Excel. Então fiz isso aqui, ó. Eu mandei para o Excel. Então tá aqui, ó. Ó, tá aqui o Excel. Então, o que eu tenho aqui no Excel? Eu vou dar o maior zoom possível aqui. Ó, o que a gente tem aqui no Excel? Então a gente tem, ó, exatamente o que está lá na tela, né? Eu tenho a abreviatura do defeito, eu tenho a descrição do defeito, eu tenho o número de ocorrências do defeito, a incidência, né, e tenho o percentual de incidência. Foi o que eu fiz. Olha só a fórmula como é que está aqui. Ó. Foi o que eu fiz. Ó. Eu peguei o número de incidência e dividi pelo total. Multipliquei por 100, que é percentual. Então deu aí os respectivos percentuais. Aí é claro, né, gente? Quando a gente soma todos os percentuais, tem que dar 100%. Tá bom? Tudo bem, gente? Estão entendendo? O que nós queremos aqui? Nós queremos o seguinte, olha. São quantos defeitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defeitos. Então, olha, a gente tem um grande problema, que são as reclamações dos clientes. Nós temos 7 possíveis causas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 defeitos, ok? E nós vamos ter que resolver esse problema. Só que para resolver esse problema, nós temos uma limitação, o custo disso, né? Então, pode ser que a gente tenha uma outra limitação, que seja o tempo para fazer isso, né? Pode ser que a gente tenha uma outra limitação, que seja o número de funcionários para fazer isso, né? Então, sempre num problema de processo, sempre algum tipo de limitação a gente vai ter, né? Porque os recursos, eles não são infinitos, né? Os recursos, eles são finitos. Os recursos, eles têm limite. Então, por isso que a gente precisa estabelecer aí uma prioridade. Então, o gráfico de Pareto vai nos dar isso, condição de estabelecer a prioridade. E nós vamos estabelecer a prioridade a partir do custo. Ou seja, eu quero, num primeiro momento, né, resolver os problemas que mais impacta. Eu quero resolver as possíveis causas que mais impacta nesse problema. Mas qual o critério que eu vou utilizar? O critério do custo, né? Quanto é que custa para fazer a correção de cada uma dessas possíveis causas? Então, para isso, presta atenção aqui, ó. Nós criamos 3 novas colunas. Volto a dizer,
Se não souber fazer isso no Excel, faz na mão. Então põe no caderno, cria uma tabela no caderno e faz na mão, não tem problema, né? Então, olha só, a primeira a coluna aqui, na coluna G, né, é o custo total de correção. Então, o que é o custo total de correção? Pode fazer isso manualmente, eu vou fazer no Excel para ganhar tempo. Quem que é o custo total de correção? É o custo para cada correção, ok? Nesse caso aqui 36, vezes quem? Vezes o custo para corrigir todos os problemas, né? Ou todas as possíveis causas. 36 é para corrigir uma possível causa, mas eu quero corrigir a 105. Então 36 vezes 105. Beleza. Olha o que eu encontrei aqui, ó. 3.780. Então quer dizer, 3, vamos dizer que seja real, né? A nossa unidade aqui seja reais. R$3.780 para corrigir todos os problemas ou todas as possíveis causas de travamento indevido das portas. Gente, aí eu faço novamente para todos os defeitos ou todas as possíveis causas, né? Então olha aqui, ó. Então fiz aqui, o Excel é rápido, né? Então quem souber usar Excel ganha muito tempo, né? Então eu fiz aqui, ó, a multiplicação para todos os defeitos, né? Então com isso, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um custo total de R$9.500 para poder, né, se for real, né, se a unidade for reais, a gente tem aí R$9.500, que é o custo total para fazer essas correções. Tudo bem? Gente, até aí tudo bem? Então nós calculamos o custo total da correção. Pegamos o custo médio de cada correção e multiplicamos pela incidência de cada defeito. Tá claro isso? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Para mim está tudo bem, professor. Tranquilo, tô entendendo até agora. Beleza. Guilherme falou que está tudo claro. Beleza. Então vou prosseguir. Zenildo, quer falar? Está com o microfone aberto? Quer falar? Bom, então vou prosseguir. Bom, então olha só, gente. Nós calculamos aqui o custo total para corrigir, tá? Só que é o seguinte, o que eu quero agora? Eu quero saber se o custo total em grana para corrigir todos os defeitos é 9.500. Eu sei que para corrigir só o travamento indevido de uma das portas é 3.780. Se eu dividir 3.780 por 9.500, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o percentual do custo total de correção. Eu vou saber qual é a importância desse defeito aqui, travamento indevido, né? Eu já sei que ele é muito importante quanto à incidência, porque ó, ele é o mais alto aqui na incidência. Ele corresponde a 105 dos 296 defeitos. Então, com relação à incidência, eu sei que ele é muito importante mesmo. Mas com relação ao custo, à grana, será que ele é importante? Então, o que eu faço? Olha, eu divido, volto a dizer, dá para fazer manual. Eu faço no Excel aqui para ganhar tempo. Eu vou dividir quanto custa para corrigir o defeito, o travamento indevido, dividido pelo custo total, que é 9.500. Aí sim, eu vou saber qual que é a importância com relação ao custo desse defeito. Então, olha só, a gente chegou à conclusão que o custo para corrigir o defeito, o travamento indevido das portas, é responsável por quase 40% de todo o custo para corrigir todos os defeitos. Então a gente percebe que esse defeito, o travamento indevido, ele continua tendo importância também se o critério for grana, né? Se o critério for o custo de correção.
porque ele corresponde, olha, a quase 40%. Aí eu vou fazer esse cálculo para todos, né? Ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer esse cálculo para todos aqui, ó. O que eu faço aqui? Eu pego então aqui, ó, o custo do travamento de rodas, ok? Pelo custo total, tá? Aí vai me dar aqui 18,9. Então olha só, eu estava falando que a respeito do custo total de correção, né? Então o que nós fizemos aqui? Nós calculamos qual é o impacto do custo do defeito sobre todo o custo de correção dos 7 defeitos, tá bom? Então calculamos assim, né? O custo total de correção, percentual do custo total de correção para o travamento indevido de uma das portas é o custo de 3.780 dividido pelos 9.500, tá bom? Então aí chegamos a 39,8, 18,9, 14,7, 14,7 novo, 5,2, 4,2, 2,4, né? Perceba que já está em ordem decrescente, né? De custo, né? Então, ó, de 39 vai para 18, vai para 14, vai para 14, vai para 5, vai para 4, vai para 2. Já está em ordem decrescente, tá? Bom, e aí a última coluna, gente, que a gente preenche é o que a gente chama de percentual de custo, percentual do custo total de correção acumulado, né? Só deixa eu ver uma coisa, se aqui no PowerPoint, no material, se ele está na sequência certinho ou se eu fiz alguma alteração aqui. Deixa eu confirmar. Deixa eu copiar e colar aqui para comparar. Então vamos ver aqui. Vamos ver se está na mesma sequência. Travamento indevido. Ah, tá. Defeito em algum farol. Tá, não, tá. Ele não tá na mesma ordem, tá? Então vamos ver, ó. Defeito menor, tal. Travamento de rodas, né? Não tá na mesma ordem. Então deixa eu fazer o seguinte, gente. Deixa eu deixar na mesma ordem, tá? Porque senão confunde um pouquinho, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro, travamento indevido. Legal, tá certinho. Defeito de algum farol. Então deixa eu fazer de novo aqui, ó, colocando na ordem, ó. Defeito de algum farol. Então esse cara é em cima, né? Defeito em algum farol ou sinaleira, tá? Então é 25, né? Ok. Estou ajustando aqui a tabela, tá? Para deixar na mesma ordem do que está na apresentação, para vocês verem depois que tem uma passagemzinha que a gente precisa fazer. Depois, irregularidade de um acessório no painel. Então vamos lá. Irregularidade de um acessório no painel. 45, 15,2, né? E são 11. Beleza? Depois o próximo, barulhos inesperados na roda. Barulhos inesperados na roda, 35 ocorrência, 11,8 de percentual de incidência, né? E 40 custo médio. Legal. Depois, defeitos. Ó. Depois, defeitos nos limpadores de para-brisa, 26,8 e 20. Legal. Depois, travamento de roda. Então,
travamento de rodas. Então, 20, 6,8 e 90. Beleza. E por último, defeitos menores foram registrados. Legal. 15, 5,1 e 15. Aí é claro que muda aqui as letras, né? TIR, DFS, IAP, BIR, tá certo? LPB, TRV e DMN, tá certo? Ok. Legal. Então, confirmando, 105, 35, 36, 56, 18,5, 25, 45, 15,2, 11, 35, 11,8, 40, 26,8, 20, 26,8, 20 e 26,8, 90. Legal. Perfeito, gente, certinho. Bom, então agora está na sequência como está lá no PowerPoint, tá bom? Então, recapitulando, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Quem que é o custo total de correção? Né? O custo total de correção. Custo total de correção vai ser o custo para corrigir um defeito vezes o custo, vezes o número de defeitos, número de incidência, ok? E assim sucessivamente. Então, no Excel tem essa facilidade, né? A gente só puxa aqui e ele já atualiza. Beleza, 9.500 o custo total. Aí agora a gente calcula o custo de cada, o impacto do custo de cada defeito. Então é 3.780 dividido por 9.500, tá? Perfeito, gente. Então olha só, ó, vou arrastar aqui, ó. E o que a gente tem? Ó, total 100%, certinho. Então olha só, gente. Me digam aí, abre o microfone, quem identificar, tá? Abra o microfone, quem identificar. Gente, qual que é aí o maior custo percentual de correção desses 7? Quem é que responde pelo maior custo percentual de correção? Pode abrir, gente. Pode abrir o microfone. Vamos lá. Ó, projetando. Qual defeito que representa o maior custo percentual de correção? Seria o travamento devido de uma das portas? Isso, travamento de uma das portas, que é o 39,8, não é isso? Eu vou deixar como vermelho, maior custo. Quem que é o segundo maior custo? Defeitos de algum farol e sinaleira? Defeitos em algum farol e sinaleira? Não, ele tem 14, né? Tem 14,7. Não é esse aqui, ó? Travamento de rodas. Isso. 18,9. Deixar ele em amarelo. E qual que é o terceiro? Aí sim, né? Ó. O terceiro é esse defeito em algum farol ou sinaleira, que tem 14,7. Só que tem um outro também, gente, tem 14,7. Vou colocar vermelho também, que é o barulho inesperado nas rodas. Tudo bem? Ok? Tudo bem. É isso mesmo. Qual que é a ideia agora, gente? A gente tem o percentual do custo total de correção. Então o que a gente precisa agora? A gente precisa dar uma organizada nisso do maior para o menor, né? Então por isso que eu quis fazer aqui como estava na apresentação. Porque nem sempre a gente pega os dados e quando faz os cálculos, ele já fica certinho na ordem, né? Então a gente tem que ajeitar os dados. Então o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que organizar isso. Organizar como? A partir do custo total de correção, organizar do maior para o menor, do maior percentual para o menor. Se a gente faz isso na mão,
né, teria que fazer uma outra tabela aqui organizando. Eu, como estou no Excel, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou dizer, ó, tem uma ferramentinha aqui que eu faço isso, ó, que eu classifico, né? Quem que eu quero classificar? Eu quero classificar pelo custo total de correção. Então, pelo custo total de correção, legal, tá? Quais são os valores do maior para o menor? Beleza. Ó. Então, olha só, deixa eu ver o que ele fez aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui que está aqui em cima. Ou coloca do menor para o maior. Não, do menor não, porque a ideia é a partir do maior mesmo. Você vê de novo. Ó. Ah, tá. Eu vou classificar quem? Classificar pelo H, né? Que é o percentual de custo total de correção, tá? Do maior para o menor. E assim vocês vão fazer na mão também. Tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui, que ele tá... Tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu filtrar. Deixa eu filtrar aqui. Ele está pegando aqui algo que não era para pegar. Está pegando o total. Eu quero percentual do custo de correção do maior para o menor. Isso, agora sim. Tá vendo? Aí não tem problema, né, gente? Quem não tem Excel faz na mão mesmo. Então, olha só. Olha o que a gente tem aqui, ó. Então, do maior para o menor. O travamento indevido de uma das rodas é o maior custo, 39,8. O segundo, travamento das rodas é 18,9. E o terceiro, né, defeitos em algum farol e barulhos inesperados nas rodas. Tudo bem? Bom, para terminar a nossa análise, né, ou melhor, para prosseguir a nossa análise, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o que a gente chama de custo percentual do custo total de correção, né, acumulado. Então, quer dizer, a mesma coisa desse custo total, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente corrigir só o travamento indevido das portas, quanto que isso corresponde? Corresponde a 39,8 de todo o custo. Legal. Então, gastando 39,8% do custo, eu resolvo, né, ou do budget, né, ou do recurso que eu tenho de 9.500, eu resolvo só o travamento indevido de uma das portas. O que eu posso fazer também? Ao invés de resolver só o travamento indevido, eu vou resolver também o travamento das rodas. Quanto que isso corresponde em termos de percentual? Então eu vou pegar o primeiro e somar mais o segundo. Então 39,8 mais 18,9. Olha lá, dá 57. Se eu quiser resolver o terceiro problema também, eu pego o segundo e somo, o segundo acumulado e somo com o terceiro. Então dá 73,5. Vocês estão vendo? Eu estou acumulando. Por isso que é importante do maior para o menor. Se eu quiser resolver o quarto também, eu pego o percentual até o terceiro e somo com o quarto. Olha lá, dá 88,2. Se eu quiser resolver o quinto também, eu pego 88,2, que é dos quatro anteriores, somo mais o quinto. Dá 93,4. E se eu quiser resolver também o sexto, pego o acumulado até o quinto e somo mais o sexto. 97,6. Se eu quiser resolver tudo, eu vou gastar 100% do custo. Olha lá. Ó, 100%. Gente, por que isso? Porque olha só, o diagrama de Pareto, né, ou o gráfico de Pareto, ele não fala de uma relação 80-20? Então, quer dizer, a gente sempre procura tratar os problemas que representem
pelo menos 80% de toda a problemática. Quer dizer, eu vou tratar as causas que seja responsável por pelo menos 80%. Então aí eu tenho uma opção. Ou eu trato, né, até o defeito, eu trato tratamento indevido de uma das portas, tratamento de rodas e defeito em algum farol, porque esses três somados dá 73,5, ou eu trato até o quarto, né? Até o quarto defeito, que é barulho inesperado nas rodas. Gente, isso fica a critério do decisor. Qualquer um desses que você tratar, ou se você tratar os três, ou se você tratar os quatro, você vai estar aplicando o conceito de gráfico de Pareto. Então falta fazer o gráfico. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar os defeitos, vou selecionar. É claro, volto a dizer novamente, quem não sabe fazer no Excel, faz na mão, faz o gráfico na mão. Eu vou pegar o defeito e vou pegar o custo acumulado. Ó, então pego o defeito, estão todos eles aqui, e vou aqui e pego o custo acumulado. Ó, então de posse desses caras, eu vou pedir para inserir um gráfico. Ok? Então vamos lá. Eu vou pedir para inserir. Eu prefiro sempre esse gráfico de barras. Tá legal? Ó, primeiro aqui. Olha só o que ele dá pra gente aqui. Ó, olha só o que ele dá. Ele dá o percentual do custo de correção acumulado. É exatamente isso, né? E aí ele dá pra gente aqui, ó, ele dá o valor acumulado, né? Então vamos olhar aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Reduzir pra gente ver melhor. Ó, o que ele dá aqui, ó? Ele dá o valor acumulado. Então, olhem só, ó, aqui o primeiro defeito, TIR, travamento indevido, né, ele mostra pra gente, ó, que corresponde a 39,8. Então, não chega a 50%. Tá vendo? Né? O TRV, né, travamento das rodas, somado com o primeiro TIR, passa dos 50%, ó, 58%, né? Eu posso até, deixa eu até melhorar essa escala aqui. Ela está de 50 e 50, né? Eu vou colocar ela aqui de 10 em 10. Aí eu acho que fica fácil. Quer ver? Ó, volto a dizer, quem não sabe trabalhar com Excel, faz na mão. Não tem nenhum problema. Tá bom? Então, olha só. Ó, então, olha aqui, ó. Então, eu tô organizando aqui. Então, de 10 em 10, tá bom? De 10 em 10, né? De 10% em 10%. Legal. Bom, então olha só, gente, olha o que acontece aqui então, né? No acumulado chega nos 100%, né? Que é justamente o DMN, né? Então o DMN aqui, ó, ou seja, defeitos menores foram registrados, né? Então esse DMN, ele somado, né? Se até ele for incluso, equivale a 100%, tá? E aí, a gente tinha, acho que na aula passada, alguém perguntou que a gente costuma colocar uma curva, né, aqui nesse gráfico, que também é utilizado mais na curva ABC, mas a gente pode utilizar também essa curva, tá vendo? Porque é a curva que mostra o valor acumulado, tá? Que mostra o valor acumulado. Então, ou seja, sai aqui de menos de 40% e vai até os 100%. Então, gente, o Pareto está construído. Então, quem bate o olho aqui fala o seguinte, ó, estão próximo de 80% até o DFS e passa de 80% até o BIR, né? Então, olha só,
Até o DFS, que é o defeito em algum farol ou sinaleira, a gente tem 73,5%. E se a gente for fazer correção até o BIR, até os barulhos esperados nas rodas, a gente vai ter 88,2%. Assim, a gente cumpre aí o conceito de gráfico 80-20. Ou seja, né, a gente está tratando cerca de 80% das possíveis causas, ok? Tá? Se for tratar até o DFS, 73,5%. Se for tratar até o BIR, trata 88%. Então a gente está tratando cerca de 80% das possíveis causas, sem considerar todas as possíveis causas. Por quê? Porque a gente não tem tempo para isso, a gente não tem recurso disponível para isso, a gente não tem mão de obra disponível para isso. Ou seja, a gente tem limitações. Então, qual que é a grande sacada aí do diagrama de Pareto? É essa possibilidade que a gente tem aí de priorizar. A gente não vai corrigir no primeiro momento todos os 7 defeitos. Vamos corrigir apenas os 4 defeitos iniciais. É o que está mostrando aqui as telas, ó. Então, o que mostra aqui, ó. Então, mostra aqui, ó, o desenvolvimento, né? Ó. Ok? Ok? Então, exatamente como está lá na tela. Tá bom? Bom, então, gente, então o diagrama de Pareto, ou o gráfico de Pareto, ele nos dá, então, essa ideia de como priorizar ações. Então, eu estou pedindo, como atividade, vocês vão ver, ó, que eu estou aqui no Moodle, no mesmo perfil de vocês, tá, como estudante. Tem aqui uma atividade para a semana que vem, tá? Que é a atividade 3, que é Pareto e dispersão, que ainda eu vou explicar, né? Então, olha só, ó, olha o que essa atividade ela pede. Exatamente o que nós fizemos agora. Vocês vão repetir exatamente o mesmo passo, a mesma etapa, né? Então, olha só, ó. Então, o que eu estou pedindo aqui? Primeiro exercício. A partir da folha de verificação, né? Foi montada uma folha de verificação. Aplicar ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. A partir do custo médio, também estou pedindo custo médio aqui, de correção acumulado, de correção dos defeitos em processo, a fim de priorizar ações. Considere, para ser tratados os defeitos, que no custo médio de correção acumulado devem se aproximar de 80% do custo total. Então, o mesmo conceito do exemplo que eu dei. Só que aqui ó, nós temos, nessa linha de produção, nós não temos apenas 7 defeitos como eu citei no exemplo de aula, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defeitos. Então aqui tem a frequência, tem o custo médio, né, de correção de cada defeito. Aí vocês irão fazer a mesma coisa. Quem souber mexer no Excel, pode fazer no Excel. Quem não souber, faz na mão, né? Então, os dados que vocês têm estão até aqui, né? Estão até aqui, tá? Vocês vão calcular lá o custo médio de correção, custo total de correção, percentual do custo total e o percentual do custo acumulado. E aí essa coluna aqui do percentual do custo acumulado, né, vocês, juntamente com a coluna do defeito, vocês trarão para o gráfico. E aí a gente identifica no gráfico, né, quais são as ações ou quais são os defeitos que nós vamos atuar, obedecendo a referência aí de mais ou menos 80% das possíveis causas, ou no caso aí dos defeitos. Ok, gente? Tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício da atividade 3 para a semana que vem. Tá claro? Alguém quer fazer algum questionamento, quer tirar alguma dúvida sobre essa ferramenta gráfico de Pareto? O link vai ficar disponível, vocês podem reassistir, né? Olhar novamente para tirar qualquer dúvida. Tudo bem? Então eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir por quê? Porque eu quero falar com vocês também, nessa aula de hoje, a respeito de uma quarta ferramenta. Então olha só, nós já estudamos nas aulas passadas, na aula passada, estudamos
folha de verificação como primeira ferramenta de controle. Aí estudamos dentro da folha de verificação o conceito de estratificação. Depois estudamos histograma, né? Então na aula passada, folha de verificação e histograma. Na aula de hoje, gráfico de Pareto. E agora a gente vai estudar diagrama de dispersão. Então vamos lá. Esse diagrama de dispersão ele é um pouco mais simples, ele é mais simples do que o gráfico de Pareto. Então, diagrama de dispersão. Também esta ferramenta, ela deriva, ou seja, ela vem de outras ciências. Nesse caso específico, ela vem da estatística e da matemática clássica. Esses diagramas são, na verdade, vocês vão perceber isso, eles são uma forma gráfica de se analisar as relações entre duas variáveis, né? Mais exatamente para visualizar essas relações. Então a gente vai ver que esse gráfico, ou esse diagrama, ele permite que a gente visualize essas relações. Os diagramas de dispersão, na sua forma tradicional, são gráficos 2D, bidimensional, né? X e Y, que fazem uso, claro, aí do sistema coordenada, né? Bom, gente, então para que a gente usa o gráfico o diagrama de dispersão? Alguns chamam de diagrama ou gráfico de dispersão, dá na mesma, assim como a ferramenta anterior, né, o gráfico de Pareto, alguns chamam também de diagrama de Pareto, então tanto faz. Gráfico de Pareto, diagrama de Pareto, gráfico de dispersão, diagrama de dispersão, é comum aí na literatura a gente encontrar essas duas formas. Gente, o que é um diagrama de dispersão? Ele é uma representação gráfica da análise de relação entre duas variáveis. Então, por exemplo, o exercício passado que vocês fizeram e pode me entregar ainda hoje. Tem gente que não entregou. Então até 23h59 pode entregar. Vocês viram que lá tinha uma tabela com o número de erros de processo, de refugo, por turno, por operador e por dia, não é isso? Então olha só, se a gente for comparar duas variáveis, pergunto para vocês, se a gente comparar número de erros de processo com turno de trabalho, a gente vai ter os dados lá de cada turno e os dados lá de erro de processo, retrabalho e refugo. Será que a partir desses dados a gente pode chegar a alguma conclusão e dizer que realmente o turno de trabalho afeta a qualidade da produção? Será que a gente pode dizer que no turno da noite a gente tem o maior número de perdas no processo? Ou melhor, a gente compara duas variáveis, o operador e o número de erros, o percentual de erro no processo. Então lá 6 operadores. A gente pega os dados dos operadores. A gente pode garantir que o operador que põe a mão no processo, né, interfere no volume de erros do processo? Então essas análises de duas variáveis sempre vai ser possível por meio do diagrama de dispersão. Tá? Então como é que funciona esse diagrama de dispersão? Aqui nós temos 4 tipos de diagrama. Tá? Esses dois de cima, os dados estão bem juntinhos. Esses dois de baixo, os dados estão dispersos. Okay? Até por isso que ele chama diagrama de dispersão. Né? Ele mede a dispersão, né, entre os dados. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, olhando para esses 4 gráficos, a gente pode dizer sem dúvida, né, olhando para esses 4 gráficos, que esse gráfico aqui, né, do canto superior esquerdo, e esse gráfico aqui do canto superior direito, eles dois têm uma correlação boa. Né? Por quê? Porque os dados estão agrupados, estão próximos. Né? Quanto que é essa correlação, a gente vai ver já já. Mas eles têm uma correlação bacana, têm uma correlação boa. Né? A diferença é que enquanto esse aqui, enquanto esse primeiro gráfico, os dados estão mais alinhados à esquerda. Enquanto que esse gráfico aqui,
os dados estão mais alinhados à direita. Ok? Já os dois de baixo, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Já esses dois de baixo, o que acontece? Olha, os gráficos, os dados estão separados, né? Estão dispersos. Um alinhado mais à esquerda, né? O outro alinhado mais à direita. Mas, de qualquer forma, os dados estão dispersos. Então, o que a gente pode concluir olhando nesse gráfico? A gente pode concluir o seguinte, que esses dois caras aqui, eles têm uma boa correlação, e esses dois caras aqui têm uma má correlação, ou tem uma correlação ruim. Tá bom? Bom, olha um exemplo aí. Olha o exemplo de gráfico ou de diagrama de dispersão. Então, o que nós temos? Nós temos um processo onde nós levantamos ou observamos que, de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade do processo, né, a gente tem os defeitos na pintura. Isso aqui é um processo de pintura, né? Então, é uma cabine de pintura. Então, foi monitorado esse processo de acordo com a umidade média do ar, né? No momento, a gente registrou aí alguns problemas, alguns defeitos na pintura. Então, minha pergunta é o seguinte, ou a pergunta desse processo é o seguinte: será que a umidade média do ar no processo interfere no número de defeitos na pintura? Por esse diagrama de dispersão, interfere. Porque percebam que os dados estão muito próximos, estão alinhados. Tem um dado aqui que está fora, né? Mas a maioria estão todos muito alinhados à esquerda. Tá? Então é muito provável que a gente possa concluir que realmente nesse processo, a umidade interfere no número de defeitos. Tudo bem? E aí, gente, cabe estudar, né? Qual que é a umidade ideal? Qual que é a umidade ideal, né, desse processo? Né? Então, possivelmente, a umidade ideal seja aquela umidade que apresente o menor número de defeitos. Ok? Aí tem que analisar o processo. Tudo bem? Aí tem um outro exemplo aqui que a gente percebe que há uma grande dispersão nos dados. Que é o quê? Que é um processo de atendimento no telemarketing, né? Então a gente tem num eixo, lembre-se bem, diagrama de dispersão a gente sempre compara duas variáveis, tá bom? Então o que a gente tem aqui? Em um eixo, a gente tem os anos de experiência, né? A gente tem os anos de experiência do funcionário de telemarketing, e aqui no eixo X a gente tem o número de reclamações. Será que o número de reclamações tem a ver com o tempo de experiência do atendente? Ou seja, será que quanto mais velho, quanto mais experiente, quanto mais velho na profissão, quanto mais experiente na profissão, essa palavra velha é ruim, né? Quanto mais experiente na profissão o funcionário do telemarketing for, menor é o número de reclamações? Ou quanto mais experiente, maior o número? Né? Então, olhando aqui, olhando essa coleta de dados, não nos parece que há correlação. Tá vendo? Porque os dados estão bem dispersos. Diferente do exemplo anterior, que os dados estavam bem juntinhos. Tá vendo? Esses dados aqui estão bem dispersos. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um exemplo. Ok? Vamos fazer um exemplo. Qual que é o exemplo? Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, idade e o índice de absenteísmo. O que é o absenteísmo? Né? É quando o funcionário não está no seu posto de trabalho. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Numa determinada fábrica, né, vamos dizer que seja uma fábrica, se levantou o índice de absenteísmo dos funcionários.
falta, atraso, tudo isso compõe absenteísmo. E se buscou verificar se os atrasos têm a ver com a idade do funcionário. Será que funcionário mais jovem falta mais, está mais ausente do trabalho, sai mais cedo ou fica afastado, né? Ou será que é o funcionário mais velho, porque vai mais ao médico, fica mais doente, sei lá, né? Então a gente quer identificar isso. Então o que a gente faz aqui? Ó? Eu vou levar esse dado para o Excel. Novamente, gente, deixa eu lembrar vocês, tá? Pode ser a mão livre, ok? Eu vou fazer no Excel para ganhar tempo, claro, né? Então olha só, se a gente tivesse em sala de aula eu faria no quadro negro, tá? No quadro branco, né? Então olha só, eu tenho aqui a idade de cada funcionário, tá? E tenho aqui o índice de absenteísmo, tudo bem? Bom, quem não sabe trabalhar no Excel vai ter que montar um gráfico na mão, né? Vai ter que montar um gráfico na mão, tá? Eu, como tenho Excel aqui, ó, eu vou montar um gráfico aqui selecionando os dados. Vou pedir aqui, ó, para inserir um gráfico, ó. Vou pedir esse primeiro aqui, ó, gráfico de dispersão. Olha lá. O que a gente tem aqui, ó? No eixo X, a gente tem a idade e no eixo Y, a gente tem o índice de absenteísmo, tá bom? A idade aqui está de 10 em 10 anos, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Então tá até 70 anos, a gente tem, mas aí, o funcionário mais velho que a gente tem é 58, não é? 58, então vamos mudar para 58 aqui, o limite, ó. O funcionário mais velho que a gente tem é 58. Então vou mudar aqui. O Excel é bom porque permite isso, né? 58 e tá de 10 em 10, né? Então vou pedir para colocar de 5 em 5, vamos ver. Vou pedir para colocar pode de 3 em 3 vai ficar muito poluído, né? De 5 em 5 anos. Beleza. Olha lá, gente. Então, olha só. Percebam, o que vocês acham aqui? Esses dados ficaram muito juntinhos ou ficaram afastados? O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Ficaram juntinho e aparentemente alinhado, professor. Oi? Aparentemente segue uma lógica, né, com a idade. Aparentemente tá claro que a idade tem a ver com o absenteísmo, não tem? Com as faltas, com os atrasos, não tem a ver? Tem sim. Tem a ver, né? E aí, ó, olhando os dados, o que a gente pode concluir? O cara que tem 55 anos só tem 1 de índice. O cara que tem 47, o cara que tem 58, só tem 1. O cara que tem 54 só tem 2, né? E a garotada, vamos ver? O cara de 24 tem 6. O cara de 22 tem 7. O cara de 25 tem 6. Poxa, então tá claro, né? Os mais experientes têm um índice menor de absenteísmo. Gente, isso é muito importante para a empresa tomar alguma ação. Ela saber que naquele grupo dela, os que mais faltam são os mais jovens, né? Os mais experientes não faltam, né? Então, gente, ó, para quem fizer no papel, é isso aí, ó. Como é que fica a resposta? A resposta fica assim, né? A idade tem correlação com o índice de absenteísmo. Ou seja, quanto mais velho o funcionário, quanto maior a idade do funcionário, a tendência maior para ele ter um índice de absenteísmo maior, né? Então, quanto mais velho o funcionário, desculpa, deixa eu corrigir. A correlação entre idade e absenteísmo. Quanto mais jovem for o funcionário, maior será o índice do absenteísmo. Tudo bem? Então, para quem fizer na mão livre,
é essa a conclusão, tá? Não dá para fazer mais nada. Quem for fazer no Excel, tem uma dica aqui, ó. Se você clicar nesses pontinhos, pedir o botão direito do mouse, vai ter uma opção aqui chamada adicionar linha de tendência, tá? Isso vai ficar gravado depois, né? Quem for fazer no Excel depois confere, tá? Ó, aí baixando aqui essa janela que aparece, ó, tem um cara aqui chamado exibir valor de R quadrado. Aí clica nele, ó. Quando clica, vou sair fora. Aconteceu duas coisas aqui, ó, duas coisas bem interessantes. Ó, vou até aumentar aqui a fonte. Quais foram as duas coisas interessantes que aconteceram? Primeiro, ele fez aqui uma reta, né? Fez uma reta por quê? Porque é correlação linear. É uma correlação de apenas duas variáveis, né? Tem uma correlação linear, por isso que ele fez uma reta. Pode ver que os pontos todos estão em torno da reta. Isso mostra que há uma correlação. Só que aí ele traz um valor aqui bem interessante, que foi o valor que eu pedi lá do R quadrado, né? Somente no Excel dá para fazer isso, né? Gente, quem que é esse R quadrado aqui? Esse R quadrado, gente, é o índice de correlação. É o quanto esses dados têm correlação. Então, o que ele apresentou aqui? 0,94. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer mais ou menos, tá, gente? Porque matematicamente isso até tem um significado mais profundo, né? Mais detalhado. Mas eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 94% de certeza, por esses dados, que a idade e o índice de correlação e o índice de absenteísmo têm correlação. Então eu posso dizer com 94% de certeza que idade e índice de absenteísmo têm correlação. Ou seja, quanto mais aumenta a idade do funcionário, menor é o índice de correlação. O índice de absenteísmo, aliás. Tá bom? Por quê? Porque esse cara aqui aproximou-se de 1. Esse cara aqui aproximou-se de 1. Tá? Olha esse outro exemplo aqui embaixo, para a gente fechar a aula. Ó, é até o exemplo da atividade que eu vou dar para vocês, só que com números diferentes, claro, né? Então tem um processo que é de acordo com a temperatura do processo, não mais de acordo com a umidade, né? Como era o exemplo aqui, como foi no exemplo anterior, né? Aqui, né? Da umidade do processo. Então essa situação, esse exemplo agora é o seguinte, né? Eu tenho um processo que, de acordo com a temperatura desse processo, a gente tem um número de erros. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Quem não tem Excel, novamente, friso, faz na mão, né? Então vamos lá, quem não tem, quem não sabe usar, né? Lembrando bem que, infelizmente, a nossa aula aqui não é para ensinar Excel, né? É para falar de ferramentas da qualidade, né? Se a gente tivesse tempo, seria até interessante, mas não é o caso, né? Então a gente seleciona os dados, eu vou inserir de novo, vou inserir um gráfico de dispersão. Olha lá, gente, frequência de erros. O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia aí? O que vocês acham, gente? Há correlação ou não há correlação? Vocês acham que os dados estão distantes ou próximos? Olha a diferença do exemplo anterior. Oi, pode falar, gente. Tá distante, não tá? Eu acho que não. Sim. Tá distante. Bom, então quem não tem Excel e fazer na mão, vai comparar e vai ver que tá distante, vai colocar assim. É provável, porque a gente não tem certeza, né? É provável que não haja correlação entre a temperatura e frequência de erros. Quem tem Excel, pode vir de novo aqui, ó, clica, botão direito do mouse, adicionar a linha de tendência. Aí pede aqui, gente, tem alguém aí com áudio aberto, tá? Fecha aí. Aí pede para exibir valor do R quadrado.
Ó, exibimos. Deixa eu tirar ele fora aqui. Ó. Deixa eu aumentar o tamanho dele. Deixar ele em negrito. Olha só, gente. Percebam que os dados, no primeiro caso, os dados estavam muito próximos da reta, né? Em torno da reta. Agora os dados estão bem dispersos, tá vendo? Estão bem fora da reta. E aí, olha só, no caso anterior, o r quadrado dava próximo de 1. Esse r quadrado agora dá próximo de 0. Quer dizer, está mais próximo de 0 do que de 1, né? É 0,2. Então, por esse r quadrado, a gente verifica que não há correlação, né? Não há correlação entre temperatura e frequência de erros, tá? Se a gente for estudar mais detalhadamente, tem autores que até indicam uma tabelinha. Olha, de 0 a 0,3 é correlação fraca. De 0,31 a 0,70, correlação média. De 0,71 a 0,90, correlação boa. De 0,90 a 1, correlação perfeita, ótima. Tá? Então, vocês podem encontrar na literatura uma série de referências. Tá? Mas a gente pode dizer que provavelmente não tenha correlação entre essas duas variáveis. Ok, gente? Então, o que o diagrama de dispersão faz? Ele exatamente faz a comparação aí entre duas variáveis. Tá? E para encerrar a aula, né? Então, a nossa atividade, vou voltar lá no Moodle, né? A nossa atividade, na parte B, no segundo exercício dela, ó, que o primeiro é de Pareto, né? O segundo, ó, pede exatamente o que eu expliquei agora, né? Construa o diagrama de dispersão para os dados do quadro a seguir. Identifique se há correlação entre as variáveis. E, se possível, se tiver no Excel, obtenha o valor de R quadrado, que é o índice de correlação. Tá bom? Então tá aqui os dados. Não é igual o que eu fiz na aula, tá vendo? Porque aqui na aula eu fiz com temperatura maior, né? Fiz com temperatura de 65 a 79. Aqui no trabalho, ó, de 32 a 27. Então quer dizer, os dados são diferentes mesmo, tá? O diagrama de causa e efeito, né? Alguém até na aula passada falou assim, professor, espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. É exatamente isso, gente, tá? Então essa ferramenta, ela tem 3 diferentes nomes. A gente pode chamá-la de diagrama de causa e efeito, a gente pode chamá-la de diagrama de Ishikawa, ou a gente pode chamar também ela de espinha de peixe, tá bom? Então é muito comum aí esses 3 termos, tá legal? Beleza? Bom, falando sobre a definição de diagrama de causa e efeito. Ô, gente, por gentileza me interrompam, perguntem, tá? Eu não tenho acesso ao chat, então se alguém quiser fazer uma pergunta e tiver condição de abrir o microfone, abre o microfone. Se alguém não tiver com o microfone, então faça a pergunta no chat e pede para algum colega abrir o microfone e perguntar para você. Tá bom? Lembre-se bem que não é uma palestra, tá? Então não me deixe falando sozinho, não. Interajam comigo aí, tá bom? Então vamos lá. O que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe? Também conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Isso em memória, né, em referência ao engenheiro japonês chamado Kaoru Ishikawa. Esse Kaoru Ishikawa, vocês devem se lembrar, nas primeiras aulas do nosso curso, nós listamos alguns gurus da qualidade, ou seja, alguns mestres sábios da qualidade. E dentre eles nós citamos a Ishikawa, tá? Então Ishikawa, gente, viveu de 1915 até 1989, até recentemente, né? Recentemente não, 30 anos atrás, né? Faleceu há 30 e mais precisamente há 32 anos atrás. Então Ishikawa que criou esse conceito aí, né? Esse conceito.
Na verdade, né, ele criou esse conceito em 43, né, 1943. Ele estava então com 28 anos quando criou esse conceito. E hoje a gente utiliza essa técnica, cujo objetivo é analisar operações dos processos produtivos. Quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para destacar. Ó. Essa palavrinha aqui, ó. Produtivos. Por quê, gente? Vocês vão perceber, já já eu detalho mais, que essa ferramenta ela é mais indicada, para problemas de ordem de processo produtivo. Então, a gente não consegue utilizar essa ferramenta, por exemplo, de maneira plena, né? Em escritório, né? Em serviços, tá? Porque vocês vão perceber daqui a pouco que ela tem algumas características que inviabiliza a aplicação dela fora do âmbito produtivo, tá bom? Aí diz assim, né? A estrutura do diagrama é similar a uma espinha de peixe, ok? Por quê, ó? Tem a cabeça aqui do peixe, né? E tem aqui a escama e as espinhas, ok? Então, gente, olha, na cabeça do peixe vai o problema, né? E nas espinhas aqui vão as possíveis causas, ok? Agora, por quê? Por que essa ferramenta ela costuma ser chamada diagrama de causa e efeito? Porque o efeito está na cabeça, é o problema. A causa são as possíveis ocorrências que se dão aqui em cada uma dessas variáveis aqui, né? Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Gente, chamou a atenção de vocês aí alguma característica importante dessas variáveis? Vou repetir. Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente? Tem alguma característica aí que vocês notam a respeito dessas variáveis? Alguém quer falar? Percebeu? Não? Percebi nada diferente, não. É tudo que tem no meio produtivo mesmo, né, no caso, né? Sim, mas beleza. É Fernando que está falando, né? Isso, professor. Ô Fernando, legal, beleza, tudo tem no meio produtivo. Mas olha só a letrinha, a primeira letra de cada uma dessas variáveis, cada uma dessas palavras. Letra M. Todas começam com M, não é isso? Isso, exato. Então, mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Então, gente, olha só, olha um outro nome da ferramenta diagrama de Chikawa, tá? Tem muitos nomes, né? Então pode ser chamada de diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, ou se não de 6M, diagrama 6M. Por quê? Porque os 6M's são as variáveis do processo. E aí, gente, por isso que é uma ferramenta que só é utilizada em processo produtivo. Por quê? Em processo produtivo a gente tem mão de obra, gente trabalhando. Em processo produtivo a gente tem material, quer dizer, a gente tem matéria-prima envolvida. Em processo produtivo a gente tem método, ou seja, a gente tem uma organização de trabalho, a gente tem uma metodologia de trabalho. Né? Em processo produtivo, a gente tem máquina, tem equipamento. Né?
Em processo produtivo, a gente tem medida, quer dizer, a gente tem controle, tem medição. Em processo produtivo, a gente tem questões ambientais envolvidas, ok? Não somente questões ambientais externas, né? Mas questões ambientais que cercam o processo em si, que caracterizam o processo em si. Então vejam, por isso que essa ferramenta da qualidade, ela é uma ferramenta prioritariamente aplicada na área de processo produtivo, na área industrial. Não dá para aplicar isso no escritório. A gente tem um problema de escritório, por exemplo, os funcionários demoram muito para responder os e-mails da chefia. Tudo bem? Esse é um problema. Vamos analisar as possíveis causas? Mão de obra, tudo bem, dá para analisar, que são os funcionários. Material, o que é material? Matéria-prima, tem matéria-prima nesse processo? Não tem. Né? Tem máquina nesse processo? Máquina sim, tem computador, né? Mas tem medida? Que medida? Vai ter algum controle dimensional? Não. Né? Então, meio ambiente até tem, só que a gente viu aqui que material e medida não tem. Então isso é uma prova que essa ferramenta da qualidade, ela realmente, gente, a aplicação maior dela é em processo produtivo, tá bom? Ela é aplicada com maior riqueza de detalhes em processo produtivo, tá legal? Então, por isso, 4 nomes possíveis: diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, né? Diagrama de causa e efeito, ou ainda 6M, diagrama 6M, tá bom? Então esse diagrama tem pelo menos aí 4 diferentes nomes, tá? Ok? Isso aqui é interessante, né? Pode-se utilizar a ferramenta brainstorming em conjunto com o diagrama de Ishikawa. Gente, exatamente. Ela vai auxiliar consideravelmente na identificação de potenciais causas para o efeito estudado. Olha só, gente, na verdade a gente pode utilizar o brainstorming inicialmente para discutir, gerar as possíveis causas, né? A gente gera lá, sei lá, 30 possíveis causas. Vamos pegar o exemplo da atividade 1. Quais são as possíveis causas para o problema de alto índice de refugo e retrabalho naquele processo? São muitos. Funcionário destreinado, ausência de supervisão, falta de capacitação, máquinas que quebram muito, matéria-prima de má qualidade. Levanta uma série de possíveis causas no brainstorming. Aí depois a gente usa o diagrama de Ishikawa justamente para classificar. Então quer dizer, funcionários mal treinados, está aqui em mão de obra. Matéria-prima ruim, né? Matéria-prima com falta de qualidade, então está aqui matéria-prima. Equipamento sem manutenção, está aqui em máquinas. Então vocês percebam que é perfeitamente possível utilizar uma ferramenta de qualidade de planejamento, como é o brainstorming, e aplicar e obter essa ferramenta como auxílio para a construção do diagrama de Ishikawa, né? Então, essa ferramenta auxiliar, ela vai auxiliar consideravelmente na identificação das possíveis causas para o efeito estudado. Exatamente. Essas devem ser reduzidas por meio da eliminação das menos prováveis a partir da análise qualitativa e ou utilização de técnicas estatísticas apropriadas. O que ele está dizendo? A gente já falou sobre isso. Nem tudo que a gente identifica lá no brainstorming vai para a correção, né? Vai para ação, vai para, de repente, o 5W2H. Então precisa priorizar, é o que ele está falando aqui, né? Muitas vezes a gente não precisa levar tudo para o diagrama de Ishikawa, né? Leva aquelas que têm mais relevância, tá? Questão de priorização. Olha um exemplo aqui, gente. Esse exemplo é ótimo. Olha esse exemplo aqui. Qual que é o exemplo?
baixa produtividade no processo de execução de sofás. Tá, gente, esse caso aqui é um caso real, tá bom? É um trabalho que eu orientei de uma aluna de pós-graduação, engenharia de produção. Eu orientei esse trabalho, acho que há uns 2 anos atrás, talvez, 1 ano e meio. Não, recente, um ano, há 1 ano atrás, talvez, né? Então, olha só, era um processo de produção de sofás e havia uma baixa produtividade. Então, o que ela fez aí? Ela discutiu com a equipe, identificou uma série de possíveis causas e a partir da identificação dessas possíveis causas, ela classificou. Então, olha como está aqui, né? Com relação ao método, a forma de trabalho, né? Falta de padronização nas etapas do processo. Tem lógica, isso mesmo. Falta de alinhamento entre os setores. Legal. Retrabalho, que é o nosso problema, né? O problema que a gente falou do exercício da atividade 2, né, era retrabalho, né? Mas o problema principal aqui não é retrabalho, é baixa produtividade. Retrabalho é uma das possíveis causas, que está dentro de método, né? De repente a forma como o trabalho está sendo feito está equivocada, por isso está gerando muito retrabalho. Excesso de trabalho, a equipe está sobrecarregada, né? Está com excesso de trabalho. Prazo de entrega curto, isso pode acontecer, prazo de entrega curto, a equipe se sente pressionada, né? Fichas incompletas, né? Fichas incompletas, ou seja, a documentação do processo tá ruim, não tá boa. Várias paradas e espera no processo. Então, a produção não está contínua. Por algum motivo está havendo parada aí no processo, né? Esperar o cliente, esperar a visita do cliente. Olha que coisa ruim, gente. Esperar a visita do cliente para poder validar a peça, para continuar a produção. Que coisa ruim, né? Tem que mudar. Inclusive ela mudou isso no trabalho. Tem que mudar, né? E modificações após visita do cliente. Isso que é mais bravo, né? O cliente, ele vem, olha a peça e não concorda com algo e aí tem que mudar ou tem que refazer, né? Então isso é um problema mesmo. Então tá tudo dentro de método, tá vendo? Matéria-prima. Às vezes falta material, né? O PCP aí, o procedimento de produção aí da empresa não está eficaz. Espera para trazer o material, é consequência, né? Com falta material, material demora para chegar muitas vezes, né? Mão de obra. Falta de colaboradores qualificados. Deslocamento para buscar o material, né? Então, possivelmente, o funcionário tem que ir até o almoxarifado, buscar o material não está disponível. Atraso na entrega, né? Esse atraso na entrega poderia estar aqui em matéria-prima, inclusive, né? Não sei, né? Máquinas, falta de novos equipamentos, né? Falta de manutenção, né? Isso é ruim, né? Meio ambiente. Ambiente quente, pouca ventilação, né? Então isso é um problema de ambiente, né, gente? Então, na verdade, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em parte externa, poluição, contaminação, nada disso. Também é isso, né? Mas a gente tem que pensar também nas condições de processo, né? Como ela mesma coloca aqui, ó, ambiente quente, excesso de ventilação, que compromete aí o conforto térmico dos trabalhadores, né? E certamente baixa a produtividade, tá bom? Professor, mas não tem nada em medidas? Não tem, ela não colocou nada, né? Ela poderia ter colocado ausência de controle de qualidade, que é medidas, né? Ou instrumentos, os instrumentos obsoletos para o controle dimensional. Que é a área de marcenaria, né? Tapeçaria, né? Então a área de tapeçaria e marcenaria, a unidade é o centímetro, né? Enquanto que na mecânica a unidade é o milímetro, né? Então realmente os instrumentos da tapeçaria, da marcenaria não são tão precisos, tá bom? Gente, tá claro? Tudo bem? Bom,
Vamos fazer um exercício nós? Fazer um exemplo, né? O nosso exemplo vai ser o seguinte: o efeito ou o problema que nós vamos estudar é o alto nível de refúgio, é o mesmo problema lá da atividade 2, né? O alto nível de refúgio em uma linha de produção. Beleza? Vamos lá? Bom, eu gostaria que vocês me ajudassem, tá? Que agora vocês interagissem um pouco, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui a planilha Excel. Eu tenho aqui, ó, diagrama de escala. Beleza, qual que é o problema? Alto nível de refúgio em uma linha de produção, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar as possíveis causas e ao mesmo tempo que a gente levanta as possíveis causas, a gente já classifica em qual M, em qual variável do diagrama essa possível causa vai estar presente, tá bom? Então vamos lá, gente, brainstorming à vontade aí, tá? Imagine um processo hipotético, tá? Esse processo apresenta aí alto nível de refúgio, tá? Nessa linha de produção. Então, vamos lá? Quais são as possíveis causas? Quem começa? Pode abrir o microfone e falar. Quem for escrevendo no chat, se alguém escrever no chat, alguém leia para mim, por gentileza. Então vamos lá? Pode abrir o microfone aí, gente. Uma possível causa. Senão, se ninguém falar, eu vou perguntar nominalmente, tá? Máquina não calibrada. Máquina não calibrada. Beleza, Fernando. Máquina não calibrada. Tá onde, gente? Tá em medida, tá em método. Ó, esse pessoas aqui é mão de obra, tá bom? É porque aí o pessoas não fica M, né? Então, na verdade, as pessoas entendam como mão de obra, tá? Máquinas não calibradas. O que vocês acham? Vai estar em máquinas ou vai estar em medida? Estaria acho que em máquina, né, professor? Pode ser. Mas se ficasse em medida também não estaria muito errado não, tá bom? Fernando, pense mais uma aí então. Vamos pegar duas de cada. Máquinas não calibradas. Então essa é a possível causa. Beleza. Desatenção de operadores. Desatenção de operadores. Beleza. Então desatenção de operadores é o quê? É mão de obra, não é isso? Mão de obra. Mão de obra. Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui, senão não vai caber. Então, desatenção. Tá? E mão de obra, pessoas, né? Beleza. Já temos duas possíveis causas aí. Jonathan, vamos lá, Jonathan. Você consegue abrir o microfone? Professor, eu acho que falta de peças, né? Falta de peças. Peças ou matéria-prima? Porque é óbvio. Seria Porque quando você fala peças, peça, né, voltado para produção. quando você fala peças, é peça acabada, né? Produto acabado. Né? Sim. Quando fala em matéria-prima, é justamente o necessário para realizar o processo. Você se refere à matéria-prima ou você se refere à peça acabada? Então é matéria-prima. Tá, então beleza. Então, matéria-prima aqui vai estar dentro de materiais. Falta de matéria-prima. Mais uma, Jonathan. Deixa eu pensar. Chuta aí. Brainstorming. O processo está fora de controle com alto índice de refúgio. Eu acho que a maneira que os trabalhadores estão fazendo também, né? Eu acho que entraria, né? Entraria sim. Então, como é que a gente pode colocar isso? Tá em pessoas. Né? A maneira como eles estão fazendo. A gente pode colocar como falta de treinamento? Pode Sim. ser? Capacitação, né? Isso. Falta de treinamento e capacitação para funcionários. Beleza. Ok, já temos aqui 4.
Beleza, vamos lá. O Vinícius, pensa duas aí. Duas possíveis causas. Arthur, vai pensando também. Duas possíveis causas. Pode falar aí, quem já identificou. Ó, não temos nada em medida, não temos nada em método ainda, e não temos nada em ambiente, meio ambiente. Nada, gente? Ninguém mais? Opa, chegou. Professor, o que entraria em ambiente? Meio ambiente, como eu disse agora há pouco, não necessariamente são questões externas, clima, temperatura, nada disso, né? Pode ser questões de processo. Por exemplo, temperatura de processo, pressão de processo, pode ser até alguma questão ligada a conforto térmico da fábrica, tá? Então, por exemplo, num processo plástico de extrusão, né? A temperatura de processo está muito alto, tá bom? Isso pode ser caracterizado como meio ambiente. Ou a pressão do processo está alto. Isso pode ser caracterizado como meio ambiente. Então, meio ambiente não é apenas a parte externa, tá? Ó, duas possíveis causas sobre o que, professor? Pode repetir? Vinícius, nós estamos analisando o problema por meio do diagrama de Chikawa. Então, qual que é o problema? Alto nível de refugo em uma linha de produção. Então, a gente está levantando aqui possíveis causas e classificando. Então, por exemplo, eu não posso dizer aqui ó, que o procedimento de trabalho está confuso? Pode ser? Quer dizer, o procedimento de trabalho está confuso, isso pode estar gerando uma não compreensão do processo e, consequentemente, os operadores estão refugando peça, bom, deixa eu organizar melhor o pensamento aqui. Então vamos lá, vou começar de novo. Mesmo tendo um procedimento, esse procedimento ele está muito confuso. Se ele está confuso, os operadores não conseguem executar ele, né, de forma correta. Então eu poderia colocar, o que vocês acham? Eu posso colocar esse procedimento em método, forma de trabalho? Porque método é forma de trabalho, né? Vocês não acham que poderia estar em método? Poderia, né? Sim. Sim. Poderia. Então eu posso colocar aqui, ó, método, procedimento de trabalho, confuso. Ok? Procedimento de trabalho confuso. Que mais, gente? Que mais essa possível causa? Ó, a gente poderia colocar que a empresa não tem inspeção de material, inspeção de recebimento. Por isso, esse material que chega pode estar com problema. Aí eu pergunto para vocês, a ausência de procedimento de inspeção estaria mais dentro de materiais ou estaria mais dentro de método? A ausência de procedimento de inspeção de recebimento de material. Deveria estar em método, né? Porque o certo é chegar e verificar o material, né? Exatamente. Então vamos colocar em método aqui também, ó. Ausência de procedimento de recebimento da inspeção. Não, ausência de procedimento de inspeção primeiro, né? De inspeção de recebimento.
ausência de procedimento de inspeção para recebimento. Beleza. Bom, vamos pensar... Falta de organização também, Peter. Oi, pode falar? Pode falar. Falta de organização. Falta de organização no trabalho. Vai estar onde? Eu acho que vai estar em medida. Medidas? Pode ser, ou pode ser método também. Tá bom colocar em medida. Ó, ausência de organização no trabalho. Eu acho que estaria mais em método isso aqui, viu? Mas vamos deixar aqui em medida. Bom, com relação à medida, eu poderia colocar, ó, eu vou colocar aqui uma situação que acontece muito na indústria, tá, gente? A ausência, instrumentos não calibrados. Que poderia também estar em método, na verdade, né? Mas eu vou considerar aqui ele em instrumentos, tá? Ou outro aqui, ó, instrumentos, ausência, ó. Vou colocar aqui, ó, instrumentos com precisão inadequada. Tá? De repente é o seguinte, pensando em usinagens, tem que usinar uma peça e tem que controlar ela com centésimo e você não tem micrômetro para trabalhar. Tá? Hipoteticamente. Beleza? Que mais, gente? Ó, vamos colocar alguma coisa em meio ambiente. Oi, pode falar. Pode falar. O Vinícius colocou aqui no chat a programação da máquina seria o problema e a falta de manutenção. Ausência de manutenção. A ausência de manutenção está onde? Está em máquina, não está? Ó, isso. Máquinas, ausência de manutenção. Tá legal, tá em máquina. E a outra que ele colocou, qual foi, Fernando? Ele está perguntando se programação da máquina seria um problema. Seria um problema, sim. Né? Programação inadequada. Mas aí a gente estaria onde? Estaria em máquina também, né? Estaria em máquina ou método. Tudo bem? Vou colocar aqui em método. Isso. Programação inadequada. Programação do equipamento. Programação inadequada do equipamento. Né? Vocês estão lembrando aí da disciplina CNC de vocês, né? Beleza. E aí, gente, eu vou colocar um aqui em ambiente para ficar mais rico os detalhes aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ambiente, vou colocar aqui umidade muito grande no setor. Depende do seguinte, a gente está fazendo um processo de injeção plástica, tá? E a umidade afeta. Ou se não, colocar mais um aqui, ó, muita poeira no local de processo. Se é um invase, por exemplo, uma operação de invase, então não pode ter poeira, né? Porque senão vai para o produto. Tá vendo, gente? Então olha só, a gente levantou aqui, gente, uma série... Falta de iluminação. Oi, pode falar. Falta de iluminação também no ambiente. Falta de iluminação, pode ser, Fernando, pode ser. Né? Principalmente no turno das 22 às 6, isso acontece muito. É problema de ambiente, ausência... Não, iluminação insuficiente, melhor. Iluminação insuficiente. Beleza, gente. Então olha só, ó, o que nós temos aí então, ó? Nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 possíveis causas que nós dividimos, agrupamos, né? Fizemos aí a categorização a partir dos 6 M's, ou seja, a partir dos 6 grupos de possíveis causas. Medição, método, mão de obra, máquinas, meio ambiente e materiais. Gente, é isso. Ishikawa é isso. Né? Diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe, diagrama 6Ms, né? É justamente isso. Levantar as possíveis causas que esteja corroborando, né? Que esteja causando o problema e categorizá-las, classificá-las a partir das variáveis 6M.